Eu sei que ninguém estava esperando, mas saiu mais um episódio da sessão Melquisedeque. E o episódio de hoje é sobre os guardiões do universo, onde vencer o mal. O seu destino é combater por um mundo ideal. Cavaleiros do Zodíaco. Ele passava umas 10h30 da manhã e quando dava assim umas 10h20 já não tinha ninguém na rua. Todas as crianças sumiam. E eu lembro que a nossa ansiedade era tanta que a gente até suportava o Duda Alegria. Duda Alegria! Tá, então amanhã está aqui de volta no programa do Que era um programa apresentado pela Duda Lírio e que já não era mais tão lírio. E ela era uns fantoches genéricos falando umas besteiras e tentando ser engraçado. Mas quando aquilo acabava, cara, acabou a brincadeira, todo mundo concentrado. Mas tinha uma coisa engraçada, que era de família evangélica, como eu era, não podia assistir não, os pais não deixavam porque diziam que era coisa do Unha Preta. Mas quando dava umas 10h20, 10h25, a gente ia pra TV e assistia do mesmo jeito. Porque qual era o pai que estava em casa às 10h30 da manhã, né? Mas também convenhamos, né? Além do desenho falar muito de mitologia, de deuses, não era nada incomum, do nada, o personagem soltar um poder do tipo Senhor das Trevas, meu pai, venha! Era uma mistureba etimológica. Por exemplo, o Shaka de Virgem, ele era indiano, loiro do olho azul, budista e tinha um golpe satanista. Essa proibição hoje eu acho até engraçado, mas na época eu não achava engraçado não. Aliás, na época, falava-se muito de símbolos da nova era. Hoje em dia a gente já nem ouve mais falar disso. Tá tudo muito solto, muito bagunçado. As pessoas não acreditam mais em símbolos consagrados que servem de pontos de contato. As crianças não acreditam mais na história da chinela virada que mata a mãe. Não tem mais o bolachão, o LP da Xuxa pra gente girar ao contrário e depois ficar morrendo de medo. Mas sabia que, analisando bem, se o Kurumada, o autor da série, fez algum pacto com o Capiroto para que o seu trabalho tivesse sucesso, isso não me surpreenderia? Porque se você analisar bem, cara, em alguns aspectos, o Cavaleiro do Zodíaco é pior que muita novela mexicana. Por exemplo, o mesmo argumento foi reaproveitado em todas as sagas. Toda vez eles têm 12 horas para salvar a Saori, senão ela vai... Toda vez o Shun tá em perigo, o Mickey chega e salva ele na última hora. E parecia que o efeito dramático era mais importante do que a coerência lógica. Por exemplo... Spartan tem o maior poder de telecinese de todo o santuário. Mu, cuja telecinese é a mais poderosa entre todos os Cavaleiros de Ouro. E também a contradição clássica sobre a lenda dos Cavaleiros de Ouro. Ele faz parecer que ninguém sabe quantos Cavaleiros de Ouro existem. Eu pensei que só Sagitário tinha uma armadura de ouro. Isso mesmo. Mas é natural que vocês não saibam disso. Nem mesmo nós, os Cavaleiros de Ouro, estamos a par de todas as armaduras. Daí a Saori desconfia que cada signo do Zodíaco tem um Cavaleiro de Ouro. Isso no episódio 41. Mas no episódio 3, ela diz que o topo da hierarquia dos Cavaleiros é ocupado por 12 Cavaleiros de Ouro. As constelações do Zodíaco representam as posições mais elevadas dentre todos os 88 cavaleiros existentes no mundo. As armaduras que são usadas somente por esses 12 cavaleiros excepcionais são as armaduras de ouro, como aquela que está ali. Parece que Saori Kido e os Cavaleiros de Bronze acham que só existe uma armadura de ouro neste mundo. Mas não é bem assim. Os 3 cavaleiros de ouro que nós conhecemos são Aiora de Leão, o seu irmão Aioros de Sagitário e Miro de Escorpião, que atacou a ilha de Andrômeda. Todos são constelações que fazem parte dos 12 signos do Zodíaco. Os 12 signos do Zodíaco? Então os Cavaleiros de Ouro são os... Sim, isso só pode significar que são 12 os Cavaleiros de Ouro. Fica todo esse mistério de quantos são os Cavaleiros de Ouro, mas depois você vê que são todos vizinhos, eles moram ali, tudo no mesmo terreno, e todos se reconhecem. Acho que não tenho escolha. Eu vou ter que chamá-los aqui. Vou ter que chamá-los aqui. Tudo que ele precisava fazer era gritar da janela. Yo, Paulie, your sister's with me. I'll call you back later. See ya! Além das incoerências narrativas, ainda tem algumas cenas meio polêmicas. Começa aqui, ó.
Véi, limites. Sem falar nos efeitos retardados dos golpes, né? Então... Então, como eu tava dizendo... Mas apesar de tudo isso, cara, que desenho massa. Nem dá pra explicar, cara. Não dá mesmo. Tanto que nem a Rede Manchete apostou no sucesso. Ela, dos 114 episódios, exibiu só 52, por conta de um acordo com a empresa que vendia os bonecos. Daí tinha uma abertura meio improvisada, com cenas de um filme da franquia e uma música que mais parecia um hino da harpa. A coragem de um vencedor e a vitória na canção. E apesar disso tudo, essa série se encaixa perfeitamente na proposta. Lembrando que a proposta dessas séries de vídeos é a gente encontrar resquícios de Deus assim, nas histórias, nos filmes, nas séries. Mesmo parecendo que assim, não tem nada a ver, que pelo contrário tem muita coisa até contra o cristianismo. Lembrando que na própria Bíblia tem um livro chamado Esther, que o nome de Deus não aparece nenhuma vez, mas a gente vê claramente a soberania dele governando a história do seu povo. Para quem não lembra ou quem não conhece da história, Esther era uma moça judia cativa, que foi feita rainha de todo o Império Persa, porque a rainha Vashti, a rainha anterior, ela foi insubordinada com o mandado do rei. Então o cargo de rainha ficou vago, então o que o rei fez? Eles fizeram uma seleção, pegaram as moças mais bonitas do Império e ficaram 1 ano se preparando com produtos para o cabelo, produtos para a pele e alimentação. Então depois de 12 meses, elas seriam apresentadas para o rei e o rei escolheria quem? Ou seja, era praticamente o Tinder da vida real, né? As pretendentes iam passando e o rei ia falando, não, não, não. Aí quando passou a Esther, opa, like. Porque o médico, claro que estava subentendido, até porque ele era o imperador praticamente do mundo, né? Mas bem, resumindo um pouco a série, já mostrando os paralelos que é a proposta desse vídeo, a série toma como base a mitologia grega com algumas adaptações. Nessa versão, Atena é a deusa guardiã da terra e para proteger e ajudá-la tem os cavaleiros. Estes cavaleiros obtêm seu poder das estrelas, por isso a chamam de cosmoenergia, que é uma espécie de Ki ou Ti ou ainda da força. E cada um dos 88 cavaleiros tem a sua constelação guardiã, que dá nome à sua armadura. Quando o mal toma conta da terra, Zeus, que é o deus maioral, envia sua filha Atena para combater as forças do mal. Assim como Jesus, que veio como homem, e Jesus veio desfazer as obras do diabo. No tempo em que a narrativa da série tem início, eles estavam aguardando o cumprimento da profecia de que Atena nasceria, mas estava havendo uma disputa pelo poder dentro do santuário. Então um dos Cavaleiros de Ouro assassina o Grande Mestre e assassina também o irmão do Grande Mestre, que era o mais cotado, para assumir o comando. A sua ideia era comandar todo o reino da Terra, porque, bem, de fato, toda pessoa de caráter fraco se deixa seduzir por dinheiro ou poder. Esse Cavaleiro de Ouro então assume a identidade do irmão do Mestre, que se chamava Ares, e passa a ser o atual Grande Mestre do Santuário. E quando Atena nasce, este usurpador tenta assassiná-la, igualzinho com Jesus e também com Moisés. Este infanticídio também não foi bem sucedido, porque no último momento surgiu um salvador, no caso o Cavaleiro de Ouro de Sagitário, que passou a ser tido como traidor. Ou seja, Atena veio para os que eram seus, mas os seus não a receberam. E ela cresce não entre os Cavaleiros de Ouro, na pompa do santuário, mas entre um grupo de jovens que ainda iriam se tornar os Cavaleiros de Bronze, que são os menores da hierarquia dos Cavaleiros. Assim como Jesus, que cresceu no interiorzão lá da Galileia, onde o povo falava porta. Tanto que a criada reconheceu a Pedro, quando Jesus estava preso, porque Pedro falava com o mesmo sotaque que Jesus. Enquanto Atena, como Sauriquido, crescia longe do santuário, o falso mestre fazia todo mundo acreditar que Atena estava vivendo nas câmaras do santuário, e que ninguém além dele era digno de vê-la. Para você ver, né? Cuidado com essas coisas muito centradas numa só pessoa, onde só o líder faz e acontece. Enquanto que Moisés falava, né?
Tomara todo o povo de Deus fosse profeta. Um aspecto interessante na saga do santuário é que ela é uma espécie de limpeza interna. Nesse vídeo, a gente vai fazer uma visão geral da saga do santuário e da Batalha das 12 Casas. Os principais cavaleiros do santuário eram 12, assim como eram 12 as tribos de Israel, 12 os apóstolos. Para quem entende um pouco mais dessa questão dos números, sabe o que o 12 significa. Cada um dos 12 cavaleiros de ouro protege uma casa, as quais é preciso atravessá-las para chegar à sala do grande mestre. Não tem como cortar caminho e tem uma escadaria imensa entre elas. Coitado do Peixes, né, para ir comprar pão todo dia de manhã. Esse esquema de vários estágios, ser protegido por um mestre, já foi muito utilizado e possivelmente o idealizador dele foi o Bruce Lee, que acabou utilizando no filme O Jogo da Morte. E aparentemente o Bruce Lee não influenciou só isso. A coreografia é boa. Antes deles chegarem ao santuário, quando o grande mestre descobre que Atena ainda está viva, ele passa a enviar os cavaleiros então de prata para tentar matá-la e também os cavaleiros de bronze. E nisso, logicamente, os cavaleiros de prata perdem. Para você ver, né, o tanto que assim, como se trata de uma limpeza interna, os cavaleiros de prata, coitado, nunca souberam que Saori era a Atena. Quantas pessoas são prejudicadas pelas nossas guerrinhas internas, pelas nossas intrigas dentro da própria igreja? Quando ele chega no santuário, o clássico argumento. A Saori é atingida com uma flecha no peito, que vai levar 12 horas para penetrar o seu coração. E só o grande mestre pode retirar essa flecha, então eles têm 12 horas para salvar Atena e 12 horas para derrotar os seus adversários. E como os Cavaleiros de Ouro são 12, então eles têm mais ou menos 1 hora para derrotar cada cavaleiro.